A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, boa noite, nessa noite fria de quarta-feira. Vamos nos aquecer agora em unidade, nesse culto maravilhoso ao Senhor. Deus abençoe a sua casa. Estamos mais um culto de ensino, onde estaremos aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Então, só dá um ok no grupo aí, está tudo certo. Nós estamos iniciando o nosso momento de ensino de hoje. Guardar o pessoal dar ok para nós estarmos iniciando. Ok, a Cida deu um ok aqui. Então, amém. Então, nosso tema de hoje, onde estaremos ministrando a palavra do Senhor, nosso culto de ensino, de estudo. Estaremos falando sobre o que a Bíblia diz sobre intercessão. Intercessão. O que é intercessão? O que a Bíblia fala sobre intercessão? Então estaremos também orando, né? No final aqui do culto. Alguns motivos de oração. Aqui o pessoal colocou no grupo. A irmã Rosângela colocou oração pelo Luiz Felipe, que está hospitalizado. E pela mãe dele, a Neia. Também temos outros enfermos na igreja, né? Conhecidos irmãos. Estaremos orando no final. Estaremos intercedendo para essas pessoas, né? Mas antes vamos aprender, para quem sabe lá no final do culto a gente faça esse momento de intercessão com um pouco mais de entendimento. Então, vamos iniciar explicando primeiramente o que é intercessão. Intercessão é uma oração que nós fazemos, que uma pessoa faz em favor de outra pessoa ou em favor de uma outra circunstância, situação, enfim, por algo. Então, intercessão é isso. É você se colocar em oração, se colocar, pedir a Deus por uma causa específica. Por exemplo, quero orar com os irmãos no final desse culto hoje por esse ciclone que está para vir aqui para a nossa região do estado. A partir de amanhã, vão ser mais ou menos, se não me engano, 3 dias de fortes ventos, chuvas. Então estaremos intercedendo para que não venha nenhum mal sobre a nossa região aqui, o nosso estado, o nosso Brasil. Então, isso é intercessão. Eu me lembro que uma vez nós promovemos um evento evangelístico chamado Noite da Liberdade, que foi feito ao lado da nossa sede no São Vicente, onde hoje é uma lanchonete. Ali era um cachorro-quente chamado Celso Dog. A gente fez um evento ali, programamos um evento e as previsões era para vir um ciclone naquele dia do evento. Então todas as previsões eram igual estamos vivendo nos dias de hoje. Sempre nos noticiários, tem algum comentário aqui no grupo aqui, ó. A câmera está tentando focar todo o tempo. Fica para frente e para trás. Tem que ver o foco da câmera aí, filho. Então, era semelhante ao noticiário que vemos hoje, né? Ciclone. Enfim, nós começamos a orar, se não me engano, foram 2 semanas antes do evento, para que Deus retirasse esse ciclone da nossa costa aqui, do nosso litoral. E assim, ó, todo dia que olhávamos a previsão do tempo era a pior possível. E na semana do evento, fomos todos os dias orar na sede, com os jovens, todos os dias orando. Nós orávamos e olhávamos a previsão do tempo. Nos últimos dias, começou a mudar a previsão de uma forma muito louca. A previsão era 100% de chuva, começou a 90%, 80%, 70%. Eu sei que, resumindo a conversa, um dia antes do evento, na sexta-feira, não tinha mais chuva
e deu um sol bem forte, que limpou o tempo e não teve ciclone. Até nos noticiários as manchetes eram que não sabiam como explicar aquilo, mas o ciclone não passou pelo nosso litoral. Então, isso é intercessão, irmãos. É orarmos com objetivo, orarmos focados naquilo que estamos propostos, interceder, se unir em favor de uma causa e clamar ao Senhor por isso. Ok? Então, intercessão é um tipo de oração específica onde eu peço por alguém ou por algo. Ok? No Antigo Testamento, essa palavra intercessão, no hebraico, ela tem o sentido de solicitar algo a Deus. Já no Novo Testamento, ele tem a conotação de apelo, petição, sabe? Pedir, apelar. Apelar é algo assim tipo implorar, ser incisivo no pedido. Nós vemos que na Bíblia Sagrada a palavra intercessão, ela nunca está ligada com a questão de dar uma ordem, e sim humildemente pedir alguma coisa. Sabe aquela figura daquele súdito que se ajoelha diante do rei e pede humildemente um favor do rei? Então a intercessão, ela é isso, é pedir humildemente ao rei o favor do rei, que o rei estenda o seu cetro e conceda um favor. Então, quando você vê aquelas orações onde se coloca Deus na parede como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu estou pedindo, essa é uma oração totalmente antibíblica, porque a Bíblia não nos orienta a orarmos assim, mas nós pedimos humildemente que Deus faça o favor até nós. Tá certo? Eu queria mandar um abraço para a Cleide, ela está lá na Bahia agora com a mãe dela, com a mãezinha dela. Cleide está com manhinha, assistindo o culto. Ê, glória! E ela pede oração pela saúde da mãe dela. E vamos estar orando pela mãe da Cleide, tá bom? Só, Cleide, coloca o nome da sua mãe aqui que eu não estou recordado agora. Vamos estar orando pela sua mãe, sim, pela saúde dela. Vamos estar intercedendo. E cremos que, quem sabe, nesse culto hoje, que é um culto de intercessão, nós veremos um milagre acontecer em muitas vidas. Deus vai fazer a obra, porque a igreja vai interceder com consciência daquilo que a palavra de Deus ensina. Ok, irmãos? Então, irmã Cleide, estaremos orando depois pela sua mãe também. Fala para nós, Cleide, como é que está a Bahia? Está frio? Não, né? Não está igual aqui, né? Deve estar quente aí, né? Aproveita bem, querida, essas tuas férias com a tua mãe. Então, seguindo o nosso estudo, então vimos que intercessão é pedir algo a Deus por alguém ou por alguma situação, e ela tem conotação de humildemente pedir o favor do Senhor, não de dar ordens para Deus, certo? Porque sempre a palavra final é de Deus, sempre a palavra final é do Senhor. Nós intercedemos, mas Deus é que faz o julgamento se Ele atende o nosso pedido ou não, certo? A palavra final sempre é do Senhor. Vemos na Bíblia orações que foram de intercessão, que foram atendidas. Vemos orações que não foram atendidas, certo? E independente da pessoa. Então, se você pediu algo para Deus, intercedeu por alguém e aquilo não aconteceu, não devemos entender que isso foi falta de fé, mas sim foi a vontade de Deus que se estabeleceu. O nosso papel é orarmos.
E vamos ver que a oração, ela move. A oração, ela move situações. Vou melhorar essa frase, né? Não é a oração que move, né? A oração, ela move o agir de Deus. Deus opera, Deus move em meio ao nosso clamor. Então, não que a oração em si tenha poder, mas a oração nos dá essa autoridade, Deus nos dá esse direito de pedir e Ele nos concede, muitas vezes, se for de acordo com a sua vontade. Ok? Então, eu queria só citar o caso, dois casos bem conhecidos, com o mesmo personagem, de orações que foram atendidas e de orações que não foram atendidas. Vou exemplificar aqui com a vida de Abraão. Olha só, Abraão, ele foi conhecido como pai da fé, certo? Pai da fé. Então você entende que Abraão, pela Bíblia Sagrada, era alguém que tinha muita intimidade com Deus. Ele tinha muita intimidade com Deus, ao ponto de ser chamado pai da fé, amigo de Deus. E esse Abraão teve uma oração, uma intercessão que ele fez, onde ele foi super incisivo com Deus nessa intercessão, e mesmo assim Deus não ouviu o clamor de Abraão. Alguém sabe dizer que oração foi essa? Quero abrir aí um espaço e dar um tempinho para você responder. Qual foi a oração de intercessão que Abraão fez de uma forma muito incisiva e Deus não atendeu a sua intercessão? Quem sabe responde no grupo. Pode ver no YouTube, Azaf. Vamos ver quem responde primeiro. Qual foi a oração que Abraão fez e Deus não atendeu? E olha que Abraão é pai da fé, né? Veja só. Então pode-se imaginar que o pai da fé tem tanta fé que a oração, toda oração que ele faz, ela é ouvida. Não é bem assim. O próprio Abraão não foi ouvido. Ou ninguém sabe, não lembra, ou a pergunta não chegou lá. Chegou já? O Xande botou a mão no queixo. Tá pensando. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém respondeu. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18, versículo 16. E vamos saber que oração foi essa. Versão NVI. Vamos saber que oração foi essa que Abraão fez e Deus não atendeu. Vamos ler então, Gênesis 18, 16. Vamos até o 33. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houverem 50 justos na cidade, ainda a destruirás?
e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão disse ainda: não tires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 homens forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Então, Abraão, ele foi insistente em perguntar ao Senhor se o Senhor não destruiria. E o Senhor foi dando explicação para Abraão, mas não foi o suficiente para que Deus deixasse de executar juízo contra Sodoma e Gomorra. Então, não havia ali 10 justos. Só havia a família de Ló, que foi tirada de Sodoma e Gomorra e ela foi destruída. Então, mesmo Abraão, sendo amigo de Deus, sendo o pai da fé, sendo o homem que foi na Bíblia Sagrada, mesmo assim, ele não conseguiu interceder ao ponto que a cidade não deixasse de ser destruída. E agora vemos o mesmo Abraão intercedendo, só que Deus ouvindo a sua intercessão. Vamos agora para o capítulo 20. Você está no 18 agora? Vamos passar para o 20. Capítulo 20, versículo 1. Olha só, vamos ler do 1 ao 17. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo.
Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde for, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. E a Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e as suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha só, eu fiz questão de ler a história toda para que nós entendêssemos bem o contexto ali, né? Já falei em outros cultos sobre isso, a meia-verdade que Abraão fez quando ele pediu que Sara, sua esposa, dissesse que era irmã, que na verdade era meia-irmã mesmo, mas a intenção dele, infelizmente, foi mentir. Então, Deus pede que ele possa orar por Abimeleque, Abraão, para que Abimeleque, obrigado filho, para que Abimeleque não fosse penalizado. Olha só, e Abraão intercede por Abimeleque, mesmo em situação adversa, mesmo Abraão estando errado, mas ele intercede por Abimeleque e ele é livre, né? Livrado desse mal que viria sobre a sua casa. Nós vemos aqui então um exemplo de intercessão, onde Deus ouve a Abraão e Abraão, no caso, beneficia com essa intercessão o rei Abimeleque. Ok? Então assim, nós não podemos deixar de orar de forma nenhuma. Independente se a nossa oração ela vai causar um efeito, vai acontecer aquilo que pedimos ou não vai. Isso depende de Deus, não depende de nós. O nosso papel é orar, é interceder, é clamar, mas não como quem clama derrotado. Não como quem clama não crendo que vai acontecer, mas crendo que Deus pode fazer. Crendo como quem já está olhando acontecer o milagre através daquela oração. Esse é o nosso papel. Se vai acontecer ou não, depende do Senhor. Mas nosso papel é orarmos e crermos, certo? Outra coisa interessante que é muito importante falar é que nós não podemos deixar de orar com o pretexto de que Deus é soberano, a vontade perfeita é dele, e se ele quiser fazer, faz, porque as suas sentenças estão estabelecidas. Ponto final. Tem muito cristão, né, que pensa assim. Isso não é um pensamento bíblico, irmãos. Deus sim é soberano, Deus sim, ele tem as suas sentenças estabelecidas, e eu quero depois falar um pouquinho sobre isso. Deus está no controle de tudo, com certeza. Porém, o próprio Deus,
que é soberano, que está no controle de tudo, Ele nos dá a liberdade, Ele nos dá o direito de orar e de interceder. Se a oração ela não tivesse esse efeito, não causasse esse efeito, Deus não pediria para interceder. Então, se Ele pedir, se Deus quiser, Ele vai fazer. Na vida do Roberto, ele vai levantar, então não adianta orar. Mas como assim? É claro que adianta orar. O próprio Jesus mandou que nós orássemos. A Bíblia Sagrada fala muito sobre orar, sobre interceder, sobre clamar. Então, com certeza, irmãos, o nosso papel é orar. Isso não tira a soberania de Deus. Isso não tira o controle das mãos de Deus. Porque o próprio Deus nos deu esse direito de orarmos. Ok? Nós temos, por exemplo, na Bíblia, situações onde Deus mudou a sua sentença. Eu sei que esse assunto ele é um pouquinho polêmico, né? Há vertentes da teologia que discordam dessa verdade bíblica. Entenda bem, é uma verdade bíblica. Mas discordam e dão uma explicação que não é bem assim. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu vou falar aquilo que eu creio, o que eu aprendi pela palavra de Deus e o que eu creio ser a verdade bíblica, né? Então, respeito as vertentes teológicas que pensam diferente, mas vou expor a minha opinião, né? Então, há uma discussão muito grande sobre isso, sobre se a oração ela pode mudar ou não a sentença de Deus. Quem sabe seria uma coincidência, enfim. Então, eu quero citar aqui 2 pontos da palavra de Deus que falam sobre situações onde Deus mudou a sua sentença. Vamos começar pela história do rei Ezequias, que é uma história bem famosa e bem contextualizada com relação a isso. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, e vamos ler a história do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20. Versículo 1. Eu vou ler os 11 versículos para entendermos bem a história, certo? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ponto. Isso é uma sentença. Deus falou, através do profeta Isaías, o que aconteceria. Ok? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias ele intercedeu aqui por ele mesmo. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. O Senhor disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo
e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e aplicaram nas úlceras, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que recue 10 degraus. Então o profeta clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Olha só, que história tremenda, linda e, como eu falei, tão polêmica para algumas vertentes teológicas. Ezequias recebeu uma sentença do Senhor para ele preparar a casa dele, pois ele iria morrer. Ele clamou ao Senhor, ele intercedeu pela vida dele mesmo, ele apresentou a Deus as suas justificativas, e Deus fez com que Isaías, que estava indo embora, voltasse e declarasse que ele receberia a cura e teria mais 15 anos de vida. E para provar ainda que Deus faria aquilo, ele fez o sol voltar. É isso que aconteceu. A escadaria de Acás era como se fosse um relógio do sol. Quem já viu o relógio do sol, hoje em dia não é tão comum. Antigamente era um pouco mais comum. Eu conheci alguns relógios do sol. Ele tem uma arquitetura onde o sol projeta nele a sua luz, e ele faz uma sombra, e nessa sombra elas se marcam as horas. Então a escadaria de Acás era mais ou menos com o relógio do sol. Então, quando o dia ia avançando, a sombra ia avançando, e eles sabiam mais ou menos que hora era no dia. Então, não tem como a sombra voltar. Certo? Não tem como a sombra voltar. E o Senhor fez a sombra voltar. O que aconteceu, a gente realmente não entende. Mas a gente sabe que o sol ele fica parado, né? O que mexe é a terra, né? Hoje sabemos disso. Na época de Reis, na época de Ezequias, não tinha esse conhecimento. Mas o que Deus fez, se ele mexeu com a rotação da terra, não sabemos. Sabemos só que realmente o sol recuou. Então Deus provou que ia fazer. E Deus fez. Foi acrescentado para ele 15 anos de vida. A segunda história que fala bem claro sobre isso, ela está no livro do Êxodo, capítulo 32. É a história de Moisés. Moisés, quando ele intercede pelo povo. Vamos abrir? Êxodo 32, versículo 9. Pessoal, dá um ok para se está dando para entender, se está claro, se está muito rápido. Êxodo 32, versículo 9. Vou ler então. É do 9 ao 15. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você, falando para Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tu tirastes com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi uma intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra?
arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, dos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levantando nas mãos as duas tábuas da aliança, que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Então, vemos aqui também nessa história, Deus mudando uma sentença. Deus falou que ia exterminar, e de Moisés faria uma nova nação, uma grande nação, e Moisés intercede pelo povo, e Deus arrepende-se de ter dado aquela sentença e muda a sua sentença, certo? Tem também aquela história lá do dilúvio, onde Deus arrependeu-se de fazer a raça humana. Esse arrependimento de Deus aqui, irmãos, fique bem claro, porque a Bíblia também diz que Deus não é como o homem, ou como o filho do homem que se arrepende. Esse arrependimento não está falando sobre arrependimento de estar errado, de fazer algo errado, e sim de mudar uma sentença. Aqui Deus, ele mudou uma sentença pela intercessão de Moisés. A pergunta é: se Moisés não houvesse orado, Deus destruiria mesmo a humanidade? Essa é uma pergunta que não dá para se responder. Pode ser que sim, pode ser que não. O texto está nos dizendo que sim, que Deus destruiria. Então, assim como ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então Deus também não está mentindo. Como fazendo uma ameaça, né? Tipo fazendo um jogo, né? com Moisés, para aguçar nele um senso intercessor. Não, de forma nenhuma. O texto deixa bem claro que Deus se ira contra o homem e Moisés intercede e ele muda a sua sentença, certo? E é importante entendermos que a imutabilidade de Deus não tem a ver com uma possível mudança que Deus faça de sentença por intercessão ou por algum fator. Deuteronômio 28, ele fala sobre as bênçãos e as maldições. E ali é causa e consequência, certo? Se obedeceres, colherás esse fruto. Se desobedeceres, colherás. Então, a sentença da colheita, ela também muda de acordo com aquilo que foi plantado. Então, o fato de Deus mudar a sentença que a Bíblia relata, e eu creio que isso acontece sempre quando Deus acha por bem ouvir uma intercessão, não significa que Deus muda. Ele continua sendo imutável, mas ele nos dá essa liberdade, esse direito de intercedermos e movermos uma circunstância. Ok? Então isso não tira a imutabilidade de Deus, não tira a soberania de Deus, porque Ele próprio nos concede o direito de orarmos. Ok? Eu creio que eu sou um fruto de uma intercessão. Eu creio que a igreja se levantou, em especial minha família, claro, mas se levantou em oração, em intercessão pela minha vida, apresentaram a Deus os motivos, vou falar sobre isso depois, e o Senhor me trouxe de volta. Agora, será que Deus me traria de volta se ninguém estivesse orando? Quem sabe sim, mas isso não tem como nós sabermos, né?
Só o dia que encontrarmos com o Senhor, nós perguntaremos para Ele. Se Deus ele me trouxe de volta porque clamaram ou porque Ele realmente, já inicialmente, queria que eu voltasse. Aí não dá para saber. No caso de Ezequias, dá para saber, claramente, que Deus mesmo falou que ele morreria. Certo? Ok? Vamos lá então. Também é importante falarmos, irmãos, que existe a vontade de Deus. No caso de Abraão, por exemplo, quando ele intercede por Sodoma, Deus, ele mantém a sua vontade. Ponto final. Quando Israel pede um rei ao Senhor, embora já tinha sido profetizado já anteriormente que isso aconteceria, Deus deixa bem claro que ele não achava necessário haver um rei sobre Israel. Mas Israel intercede, Israel pede, Israel deseja ter um rei e o Senhor, ele concede. Vemos aí Deus aplicando a sua vontade em forma de permissão, que é chamado também de vontade permissiva de Deus. Porque tudo o que acontece com o homem, ela é permissão de Deus. Nem sempre uma vontade perfeita de Deus, mas uma permissão de Deus. Exemplo de Jó. Era a vontade de Deus que Jó passasse por aquilo? Vontade, não, Deus. Não, a Bíblia relata o que aconteceu ali. Jó, um homem temente a Deus, família estruturada, foi Satanás e pediu permissão para tentar Jó. E Deus permitiu. Então foi a vontade permissiva de Deus. Porque todas as coisas acontecem pela permissão de Deus. Deus ele dá a sua permissão. Então seria a vontade permissiva de Deus. Ok? Vamos continuar aqui então. Já falei sobre isso. A intercessão, ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é eficaz e ela agrada a Deus. É bem importante entendermos isso. A Bíblia fala que a intercessão ela é eficaz e ela agrada a Deus. Vamos ler o texto que fala sobre isso? 1 Timóteo, Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 1 ao 3. 1 Timóteo 2, versículo do 1 ao 3. Vamos ler então. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e pelos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Olha só, o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, a respeito da importância de orarmos, intercedermos, clamarmos a Deus pelas pessoas, pelas autoridades, e que isso é agradável a Deus. E olha que fala o versículo 4. Vou voltar ao 3 para pegar o contexto, tá? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, olha só, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus amou o mundo inteiro.
o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então a vontade de Deus é que todos se salvem. Então Deus, ele está nos autorizando a orar e interceder pela salvação de todos os homens. Então é muito perigoso essa questão da distorção da soberania de Deus, eu dizer que não preciso mais orar, porque a vontade de Deus, ela é soberana e Ele sabe o que faz e ponto final. Não preciso mais orar pela conversão de uma pessoa, porque Deus é soberano e Deus já escolheu, né? Os escolhidos, já sabe quem vai ser salvo. Não, a vontade de Deus, versículo 4 é bem claro, é que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E eu tenho que interceder. Eu tenho que orar pela salvação. Clamar a Deus para que essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo e ela venha a receber o Evangelho, receber a pregação da palavra. Se entrarmos nesse contexto da soberania de Deus de uma forma errada, nós não oramos mais, nós não pregamos mais a palavra, não intercedemos pela conversão de uma pessoa. Isso é muito complicado, irmãos. Então, a Bíblia nos autoriza a orarmos, intercedermos, seja por cura, por conversão, por milagre, por salvação. A palavra de Deus nos dá essa autoridade. Então, se você tem alguém na sua família que ainda não conhece a Cristo, está resistente ao Evangelho, ore, interceda, creia. É claro que a obra é do Espírito Santo. Mas você está autorizado pela Bíblia Sagrada para orar pela conversão dessas pessoas. Não desista de orar, não desista. Dobre o seu joelho, ore, interceda, ore com fé. Repreenda o mal sobre aquela pessoa, seja o vício, a prostituição, qual seja a cadeia que está prendendo ela. Ore com fé, interceda. Deus te dá autoridade. Não para mandar para Deus, mas te dá autoridade para você se dobrar ao rei e clamar ao rei misericórdia por aquele assunto específico que você está pedindo a Deus. Certo? Vamos seguir aqui então. Algo importante também a nós ensinarmos, aprendermos, é que o próprio Jesus, ele intercedeu por nós. Enquanto estava aqui na terra, ele intercedeu por nós. Não vou ler, que é um capítulo muito grande, que eu sempre cito esse capítulo, né? João 17. Ali Jesus, ele intercede pelos seus discípulos e intercede por nós também. Onde ele fala, não só oro somente por estes, mas por aqueles que hão de crer no teu nome, Senhor. Jesus ora por nós também. Então, ele intercedeu por nós enquanto estava aqui na terra. E ele ainda continua intercedendo por nós. Vamos ver os textos que falam sobre isso. 1 João, vamos pegar o que está mais pertinho aqui. Romanos 8, 34. Volta um pouquinho, livros anteriores. Romanos 8, 34. Já estou com o meu tempo já quase acabando já. Então, se você não consegue abrir rápido a Bíblia, só acompanha comigo. Romanos 8, 34. Diz assim, ó. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Jesus intercede por nós. Ele está, quando fala aquela expressão, à destra de Deus, né? Destra é direita. Então Jesus está à mão direita de Deus, intercedendo por nós. 1 João capítulo 2, lá no final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse.
1 João 2, versículo 1 fala o seguinte: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Algumas versões, se eu não me engano, a versão da Almeida, revista e corrigida, ela fala: temos um advogado. Então, intercessor também pode se entender como advogado. O que o advogado faz? Ele vai até o juiz para defender a causa do seu cliente. Ele traz argumentos. Deus é o juiz, nós somos o réu, Jesus é o advogado. Ele intercede por nós, certo? E para fechar, deixei por último, que eu acho um texto muito interessante para falar sobre isso, que ele fala sobre a exclusividade da intercessão de Jesus. Está em 1 Timóteo 2, versículo 5. Vamos lá? 1 Timóteo. Está em 1 Timóteo 2, 5. Vamos ler então. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Pois há um só Deus e um só mediador. O mediador é outra palavra para intercessão, porque ele está no meio, está entre Deus e nós. Há um só entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. A versão Almeida e corrigida, se não me engano, fala, é um pouco diferente a ordem do versículo, né? Pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o Jesus Cristo, homem, ele é o nosso intercessor. Por que homem? Porque ele venceu o pecado como homem. E ele tem autoridade para interceder por nós. Então, olha só, há um só Deus e há um só mediador. Então não há mais nenhum mediador além de Cristo. Porque como homem, Cristo venceu. Ele foi o único que viveu como homem e tornou-se intercessor. Então significa que eu não posso mais, de forma nenhuma, eu não posso clamar a nenhuma outra pessoa que não está mais nessa terra, intercessão além de Jesus. Então eu não posso pedir intercessão para Maria, mãe de Jesus, para José, pai adotivo de Jesus, para Paulo, né? Alguns chamam de São Paulo, enfim, para Paulo, para Pedro, para Santo Antônio, enfim, tantos outros santos que existem. Não é possível. Há um só mediador. Não existe outro mediador além de Cristo, certo? Então, ele intercedeu e ele intercede por nós ao Pai. Temos também a figura do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele também intercede por nós. Vamos ver o texto de Romanos 8, versículo 26. 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só, o Espírito Santo intercede. Quando não sabemos como clamar, nós não temos
essa propriedade em entrar diante de Deus para clamar, para pedir, para suplicar. Nem conseguimos orar sem o Espírito Santo, porque Ele que move em nós, Ele que ora em nós, Ele que intercede por nós e nos ajuda a buscar a Deus. É o Espírito Santo que é o intercessor. Seguindo aqui, vemos também que a igreja primitiva, ela intercedia. Diversos casos nas cartas, em Atos Apóstolos, mostram a intercessão. Seja Paulo, Pedro, Tiago, pedindo intercessão por alguma causa específica, como causas de intercessão mesmo acontecendo. Então, eu queria dar um exemplo de Atos 12. Vamos ver? O tempo está quase acabando já. Atos 12 é uma história muito linda. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha só. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-te. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Podcast? Não entendi. Ah, tá. Só um pouquinho, pessoal, que nós estamos sem vídeo. Tá sem Wi-Fi meu celular? Tem? Estamos voltando. Vamos lá. Deu certo aí? Voltando. Continuando aqui a leitura. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, ouviram, ficaram perplexos.
Mas ele, fazendo sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Olha só, eles estavam intercedendo na hora que aconteceu o milagre, nem eles acreditaram, né? Muitas vezes nós oramos, às vezes oramos com tão pouca fé, que quando o milagre acontece, nós nos surpreendemos, né? Foi bem esse o caso aqui de Pedro. Então, um exemplo bem claro de intercessão, certo? Não vou abrir as passagens, nós estamos com o tempo bem esgotado já, mas vemos também situações onde o povo clamou a Deus, apresentou a Deus os motivos porque queria que aquele milagre acontecesse, e Deus atende a sua oração. Nós temos o centurião que procura Jesus pedindo a cura do seu servo, né? Onde ele crê em Cristo, ele apresenta o seu pedido a Deus e fala: não precisa nem ir na minha casa, só o Senhor dá uma palavra, meu servo será curado. E o Senhor cura. Temos também Dorcas, em Atos 9, onde ela falece, e ali quando Pedro chega na casa de Dorcas, as pessoas vêm mostrar as suas costuras, os seus, né, como ela ajudava os irmãos, e ali apresentando a importância que aquela irmã tinha para o corpo de Cristo, e ali o Senhor também ressuscita Dorcas. Então, irmãos, o que eu tinha para falar sobre intercessão é isso. Espero que tenha ficado claro para os irmãos, tenha sido abençoador. E vamos estar encerrando nosso culto, que nosso horário já está bem avançado. Vamos estar orando por todos os pedidos que estão colocados no grupo ali. Eu não estou com meu celular agora aqui, acabou indo para a live, mas temos ali a Rosângela pediu oração, tem a Cleide pela mãe dela, mais alguns irmãos também colocaram ali. Temos a questão do ciclone que está para vir para Itajaí, né, e região aqui do estado, a partir da manhã de amanhã. Vamos estar orando por esses pontos, orando com fé, crendo que a nossa oração Deus pode mover. Vamos crer nisso. Amém? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, interceder primeiramente por esses amados irmãos, esses parentes, amigos desses irmãos que foram colocados aqui no grupo da igreja, Senhor Deus, pedindo o teu favor, a tua misericórdia, a tua cura, Senhor, que o Senhor visite, seja no hospital, em casa, de que maneira for, Senhor Deus, qual a enfermidade da mais grave, Senhor Deus, a mais simples, que a cura do Senhor venha sobre essas pessoas, que haja testemunho, Senhor Deus, da cura, da libertação. Nós oramos e declaramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a cura, a libertação, a melhora, Senhor Deus, a restauração, no nome poderoso de Jesus. E também oramos, Pai, pelo nosso estado, Senhor, para que esse mal, Senhor Deus, esse mal climático, através de ciclone, vento, chuva, que está para vir pelo estado, Senhor, que o Senhor possa eliminar, possa desfazer esse mal, Senhor. Que haja bonança, que haja, Senhor Deus, um estado, Deus, totalmente favorável para nosso estado, Senhor Deus, que não haja nenhuma catástrofe, nenhum mal, Senhor, em nome de Jesus oramos, porque nós cremos que o Senhor pode fazer, nós cremos no teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, uma boa noite, fique na paz do Senhor, tchau, tchau.